A paz de Deus com todos, queridos irmãos que assistirem esse vídeo. Eu quero começar o meu conteúdo hoje me apresentando, mesmo depois já de algum tempo aqui no YouTube. Talvez alguns que vão assistir e estão chegando agora não me conheçam. Meu nome é Mário, sou membro da Congregação Cristã do Brasil, sirvo a Deus nesta instituição desde 1997, ano em que me batizei no mês 7 também, ano em que o Senhor fez um movimento em minha vida e iniciou, deu start a essa obra maravilhosa de salvação pela qual sou grato todos os dias da minha vida, em todas as minhas orações. Mas antes de dar sequência para o conteúdo, eu quero explicar para os irmãos o porquê eu criei o canal. Eu criei o canal na intenção dele fazer um veículo de publicação, de compartilhamento de conteúdo para edificação. Eu criei esse canal, meus irmãos, na intenção de poder compartilhar conteúdos do bem, conteúdos bons, que possam colaborar com alguns que estão em dúvida, alguns que estão vivendo a sua prova, a sua dificuldade, alguns que buscam algum conhecimento e, na medida do possível, usando linguagem muito simples, para que eu possa alcançar o maior número de pessoas com o meu conteúdo, usando linguagem simples, mas informações relevantes a respeito da palavra, a respeito de reflexões que possam somar na tua vida espiritual, possam te ajudar a servir a Deus. E dito isso, eu quero fazer um esclarecimento para os irmãos que já estão no canal há mais tempo e os que estão chegando agora. Recentemente teve a ata, uma circular da congregação a respeito do uso de barba, que inclusive não é um ensinamento e um tópico de conduta e orientação para os frequentadores e membros e pessoas que seguem a Jesus Cristo e também obedecem os preceitos e estatutos dessa instituição. Não foi criado agora, é um ensinamento, salvo engano, de 2014. Meus irmãos, eu publiquei há poucos dias atrás um conteúdo dando a minha opinião a respeito desse acontecimento. Fui muito puro, muito sincero, verdadeiro e transparente, como diz o próprio nome do canal. É o canal CCB Transparente, ou seja, é o canal de um membro da CCB que preza pela transparência, mas eu não excluí esse conteúdo, porém bloqueei ele e tornei esse conteúdo um conteúdo privado, inacessível a qualquer assinante do canal. Por que eu fiz isso, meus irmãos? Eu quero aqui dar um esclarecimento. Pretendo ser verdadeiro, tenho a intenção de ser honesto com a Irmandade, mas principalmente com o Senhor. Porque nada nesta vida eu amo mais do que a Deus, nada eu prezo mais do que agradar a Deus. Então não importa o crescimento do canal, não importa o alcance dos vídeos para mim, e não importa a monetização ou qualquer outro tipo de prospectação que os conteúdos de um canal de internet possam me dar de retorno, que me faça amar e prezar mais do que as coisas de Deus. Então, eu estou disposto a, se eu sentir da parte de Deus, eu venho, peço desculpas, eu peço perdão. Se eu precisar e sentir da parte de Deus, eu excluo um conteúdo que eu sentir que pode não ter sido positivo. E, irmãos, quantas vezes precisar, eu refaço, eu construo algo novo. E também estou disposto sempre
e estou aberto ao melhoramento para o crescimento. É uma frase que eu gosto de dizer muito, que faz parte da minha vida e eu vou compartilhar com vocês e levem para vocês também. Não há ninguém que seja sábio o suficiente para que não aprenda algo novo e nem que seja tão indouto a fim de que não possa ensinar também. Eu tirei o conteúdo, eu bloqueei esse conteúdo por quê? Eu fui congregar e não fui buscar a palavra a respeito do meu canal, não fui buscar a palavra a respeito do meu conteúdo, não fui perguntar especificamente sobre isso. No entanto, irmãos, acredite quem quiser, porque tem os duvidosos, tem os que questionam tudo, tem os contenciosos e as pessoas que colocam em xeque toda a pureza da tua fala, porque aqui todo mundo duvida de tudo. Eu acredito sim, irmãos, e entendo que alguém vai até falar assim, não, mas a verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser dita. A questão da verdade, nessa frase, ela já implica num dilema. Por quê? Com certeza a verdade precisa ser dita, mas para quem é espiritual, vamos um pouquinho mais além. Qual é a verdade que precisa ser dita? A verdade do homem ou a verdade do Senhor? Só existe uma verdade única, verdadeira, absoluta e inquestionável, que é Jesus Cristo. É a palavra. E isso, quem não concorda com isso e quiser ser contencioso, que não concorde. Mas não dá para negar isso. Quem concorda com isso está no caminho do Senhor. Quem não concorda que a verdade é Cristo, que a verdade é a palavra, e dizer que essa fala é tendenciosa, ali você vai perceber que é uma pessoa que está contra as coisas de Deus. Olha, irmãos, a Bíblia nos ensina tudo o que nós precisamos saber. E o que a gente detecta sobre as pessoas que criam conteúdos aqui na internet é que cada um tem uma verdade para expor. Mas são verdades unilaterais, verdades do homem, verdades que o homem, pelo seu próprio sentimento, considera pertinente, equivalente, relevante, a ponto de expô-las sem pesá-las antes de expor, sem medidas. Mas se para o que tem ciência, na prática e no exercício da sua ciência, do seu conhecimento, ele escandaliza o que tem menos ciência, o Senhor cobrará dele o prejuízo causado no de baixa ciência, no de pouco conhecimento. Então devemos estar sóbrios sobre o perigo de certas coisas que fazemos, mesmo quando pensamos estar bem intencionado, porque o homem que confia no homem é maldito. E quando essa frase ela é pronunciada, ela não está falando de desconfiar somente do outro, do estranho. É desconfiar de si mesmo. Se você não questiona você mesmo, se você não duvida de si próprio, em alguns momentos, a tua arrogância te fará tropeçar. E eu não quero cometer tal erro. O salmista dizia, Senhor, livra-me de mim mesmo. Essa é ou não é uma confirmação de que o homem sóbrio que tem Deus na sua vida, Deus por liderança constantemente, e a palavra de Deus, a inspiração de Deus no seu coração, como para o conduzir, para guiá-lo, ele desconfia de si mesmo, porque sabe que o homem é perigoso para si próprio e para os outros. No meu conteúdo, irmãos, ele não... Vou ser muito franco, ele não era... Eu não falei nenhuma barbaridade, sou muito ponderado nas minhas falas, mas após ter vindo desse culto,
onde o Senhor enviou sua palavra e alguém estava muito bem inspirado nesse dia, porque nem todo dia a gente sabe que bate os irmãos que estão na liderança tão em boa condição de inspiração. Às vezes a gente percebe que é só o feijão com arroz mesmo, e isso é natural que aconteça, é misterio que aconteça. O irmão na liderança desse culto, que não preciso falar o nome, estava muito bem inspirado, e a palavra do Senhor vinda na boca dele tocou meu coração e me fez parar para pensar em uma série de coisas. E eu tô aqui dando satisfação para vocês, porque também tenho um grande amor, zelo e cuidado pelas pessoas que assistem o conteúdo do meu canal. De tempo em tempo eu faço revisão de tudo que já foi dito lá atrás para saber somar os prós e contras do conteúdo, para ver se não estou causando prejuízo na alma de alguém. E até hoje eu ainda faço com esse mesmo cuidado, com essa mesma atenção, com essa mesma preocupação. Então resolvi tirar aquele conteúdo, muito embora não concorde ou discorde dessa deliberação. Eu acho que os irmãos devem ter um motivo muito pessoal ou talvez coletivo, que eu resolvi que é de pouca edificação para mim tentar ficar reputando isso. Quando eu pesei na balança a minha denúncia através da minha opinião, eu fiz a seguinte pergunta: o que isso está levando para a pessoa que está assistindo esse vídeo? Qual a edificação? Qual é a força dessa fala e qual o resultado ou o efeito que ela vai produzir? Ela vai produzir pessoas que, como eu gostaria que fosse, são mais sóbrias, mais antenadas, mais ponderadas, menos fundamentalistas, menos fanáticos, mais equilibrados, mais sensatos, ou vai produzir revolta, pessoas que confrontam o ministério sem razão e ficam se debruçando em questões loucas e debates intermináveis que não produzem fruto algum. E cheguei à conclusão que é isso. Até os comentários, alguns comentários mostram isso. Tem muita gente com bom entendimento, bom raciocínio, e fazem até um comentário que eu considero, alguns até alegres, despojados e tal, e eu até respondo com alguma, entendendo a brincadeira e tal, mas outros ficam bastante inquietos e perturbados, e a gente sabe que muitos, por causa da forma como aprenderam, não conseguem se conter, se equilibrar e se preservar de falar besteira. E eu, no meu entendimento, eu penso que se eu, mesmo que com muita sobriedade e cuidado, posto um conteúdo com boas intenções e provoco no outro o efeito de contenda, dissensão, divisão, blasfêmia e discórdia, eu tenho bastante consciência de que cada um responde por si mesmo, mas eu não quero ser a figura que está provocando isso nessas pessoas. Afinal de contas, outras pessoas já fazem conteúdos que tá provocando essa polêmica, tá mexendo o doce, tá provocando certo reboliço. E talvez o conteúdo dessas pessoas, a intenção já seja essa mesmo. E isso não é problema meu. Não que eu esteja indiferente com que seja só problema meu e indiferente com a questão do que é problema dos outros, não. Eu tenho empatia,
Sim, importa para mim toda a questão que mexe com o coletivo, com o grupo de servos de Deus, de homens de Deus, de discípulos dessa graça bendita, maravilhosa e santa que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Dito tudo isso, eu quero ainda finalizar dizendo para vocês assim: eu comecei o meu canal com um propósito de publicar a palavra, de louvar a Deus, engrandecê-lo, falar de algum mistério quando Deus fizer claro, mas expor o Evangelho e provocar nas pessoas, no âmago do seu entendimento, a sensibilidade, despertar nelas sensibilidade através de reflexões maduras e simples, o desejo de agradar mais a Deus, glória no coração e na boca dessas pessoas. Se eu não estiver conseguindo fazer isso, eu vou também estar saindo da minha meta, saindo do meu propósito, o propósito que eu considero que Deus se agrada em mim. Esse que sou eu através do que eu estou falando nesse vídeo, é o que eu sou no meu dia a dia, entre a família, amigos e estranhos, por onde eu ando. Quando Deus me impulsiona, me anima, me inspira, eu falo da palavra, eu evangelizo, eu prego o Evangelho, eu prego a palavra de Deus. E quero ser fiel a isso até o fim. Então, irmãos, é um vídeo de esclarecimento. Finalizo dizendo aqui que nós devemos ter ponderação em tudo. Devemos questionar, mais do que questionar, que muitos consideram questionar a igreja, o clero, a irmandade, o ministério, a instituição. Mais do que questionar isso, devemos questionar a nós mesmos. Devemos nos colocar diante do espelho e olhar quem somos diante do Senhor. Ao invés de ficar nos vitimizando, achando a instituição fez isso comigo, ou o irmão fulano fez isso comigo, ou a sociedade fez isso de mim, ou a minha esposa me transformou nisso, ou meu esposo me transformou nisso, ou por causa dos meus filhos eu sou assim, ou por causa da escola, ou do colégio, ou disso ou daquilo eu sou assim. É evidente que situações externas provocam efeitos em nós, porque uma ação produz uma reação, e isso é um dado filosófico comprovado, não só através, metafisicamente, mas é comprovado de forma diagnosticada pelas reações, pelas coisas que nós vivemos, e se torna visível um no outro. Mas, irmãos, vejamos bem o que estamos fazendo da nossa vida, não na instituição, mas na presença de Deus. Soma, irmão, os prós e contras das tuas reações, das tuas decisões, das tuas atitudes, seja dentro ou fora da internet, dentro ou fora da igreja, no meio da vizinhança onde você mora, no ciclo social que você frequenta, no trabalho. Veja bem quem você é. De vez em quando olhe para o espelho e, se precisar, volte atrás. Se precisar, peça perdão. Se precisar, mude. Se precisar, abra a mão. Se precisar, abandone certas coisas. E digo, todas essas coisas faça quando isso colocar em risco a relação, a intimidade que você tem com o Senhor teu Deus. Deus abençoe, paz Deus, e até o próximo vídeo.